é somente uma língua em comum ou um território que cria uma cultura de uma civilização, e as histórias e mitos são fatores preponderantes para podermos entender o modo em que determinado povo baseia seus costumes. A Torre de Babel é um dos contos mais intrigantes da história humana, onde um povo elabora e começa a construir uma torre que chegaria aos céus para alcançar os deuses. Porém, os deuses não gostaram da premissa e soberba que envolvia o projeto, a derrubando antes mesmo de ficar pronta. Essa história permeou vários povos da Mesopotâmia, e para alguns povos como os hebreus se tornou um acontecimento histórico, embora não haja bases arqueológicas que comprovem a existência de tal construção, que, supostamente, se localizaria entre os rios Tigres e Eufrates. Acredita-se que o mito tenha sido inspirado na construção de outros dois templos da antiga Babilônia, localizados ao sul da Mesopotâmia, que eram templos em homenagem e culto ao deus Marduk, onde a palavra Babel em hebraico significa porta de Deus. E Babel, no que lhe concerne, era também a capital do Império Babilônico, e representou em seu apogeu uma rica e poderosa civilização, chegando a ser um dos maiores centros culturais e econômicos do mundo antigo. Hoje, os arqueólogos fazem conexão do mito da Torre de Babel com a queda do templo Torre de Etemanacre, na Babilônia, reconstruído posteriormente por Nabopolassar e Nabucodonosor II, sendo este templo uma das maiores construções do mundo antigo. Essas construções foram chamadas de zigurates, representavam templos para os deuses conseguirem entrar em contato com os homens na terra. Essa crença permeou diversas civilizações, permeando quase todos os povos sumérios. Nesse ponto, conhecemos uma segunda hipótese, que Amarsim, monarca da terceira dinastia de Ur, teria tentado construir um zigurate em sua cidade entre os anos de 2046 e 2037 a.C. Entretanto, nunca conseguiu finalizar o mesmo, e seus descendentes abandonaram a obra pela metade. Existem evidências de tal construção, e uma possibilidade é de que a história foi passando entre as gerações, aumentando-a e alterando-a, até que se fez a crença de que tal zigurate teria sido feito na Babilônia. Sobre o tamanho da torre, o professor Antônio Gasparetto cita as duas fontes extracanônicas, o livro dos Jubileus e o terceiro Apocalipse de Baruque, mencionam valores supostos para a altura da Torre de Babel. O livro dos Jubileus diz que a torre teria 5.433 cúbitos e 2 palmos, o que seria equivalente a 2.488 metros de altura, 4 vezes mais alta do que as construções mais altas do mundo de hoje. O valor é realmente muito impressionante e não ganha muito prestígio científico, pois os estudiosos dizem que os antigos não teriam condições de desenvolver construções com aproximadamente 2,5 km de altura. Por outro lado, o terceiro Apocalipse de Baruque é mais realista, dizendo que a construção teria 463 cúbitos, equivalente a 212 metros. Mesmo o valor estando bem abaixo do sugerido no livro dos Jubileus, já seria uma torre mais alta do que qualquer construção à época, só superada pela Torre Eiffel em 1889. Algo tão alto já repercutiria o suficiente para ser relatado